Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta terça-feira. Informação com opinião e, claro, com a sua participação. Então chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, gente, é muito importante para o nosso canal, para que outros vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo, com o YouTube distribuindo o nosso vídeo. Compartilha, dá aquela moral e se é novo, seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal. João Vitor, afinal de contas, ele vai ou não vai embora? Tem fato novo sobre ele também. Então vamos embora, vamos juntos. E tem um jogo com o Santos. Neymar vai jogar. Tudo isso e muito mais agora. Bom, Neymar joga, gente. Houve uma confusão no jogo de domingo. Alguns sites chegaram a divulgar que ele teria levado o cartão amarelo no primeiro tempo, mas a súmula mostrou que não. Tem nenhum cartão amarelo, infelizmente, para o Neymar. Então ele está confirmado. Vai enfrentar o Vasco no Morumbi. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos para essa partida, que é a que abre o retorno, porém o Vasco tem 2 jogos pendurados do turno. Contra o Juventude, jogo que será pago na próxima semana, na quarta-feira que vem, dia 20, e o jogo do Bahia a ser marcado ainda, a ser agendado pela CBF. Fato é que o Vasco precisa urgentemente voltar a vencer. Se a gente olhar na tabela, o Vasco hoje precisa de pelo menos 10 vitórias para não correr nenhum risco, não ficar fazendo conta, negócio de rebaixamento. Você tem um turno inteiro pela frente e os 2 jogos atrasados, ou seja, 21 partidas. 50% delas, o Vasco tem que sair vitorioso. É uma conta difícil? É, até porque o aproveitamento nosso não tá, né? Não tá. 16 pontos em 17 jogos. O que nos leva a acreditar que o time consiga uma arrancada? Eu, por exemplo, não vejo o Vasco fazer o que São Paulo fez, arrancar 5 vitórias seguidas. Tomara que eu erre, porque o desempenho do Vasco não bate com a capacidade técnica de finalização. Há muita criação, mas não há o acerto, a finalização, que é o que precisa. Então, assim, eu vejo que o Vasco peca demais. Demais na finalização. Cria 20, 15 oportunidades por jogo, conclui 4, 5. Eu já fiz essa conta e repito, o Vasco precisa dar 4 chutes na direção para uma ir no alvo. 25% é um número muito ruim para quem precisa vencer. Óbvio que algumas partidas lá atrás a gente podia ter vencido e por erro nosso não vencemos. Falando em zagueiro, o João Vitor não está negociado, não tem proposta na mesa por ele, ainda não tem. Essa foi a frase utilizada pelo Paulo Pitombeira a um interlocutor meu, que eu pedi para poder acionar o empresário dele, e ele disse, ainda não tem. Então, vamos aguardar. A tendência é que pinte uma proposta. Qual é o valor? Nós discutimos isso ontem aqui, inclusive. Algumas pessoas discordaram. Eu acho que 4,5 milhões de dólares ou de euros é um valor baixo. Eu acho que tentar um pouco mais, talvez 5,5, né? E aí se livra do restante do contrato, são 3 anos e meio para frente. A gente está falando de mais ou menos 42 meses, ganhando 900 mil reais, arredondando para 1 milhão. Então são 40 milhões ainda a pagar por ele. É um belo valor, né? Você abre mão. Porém, o Vasco tem que trazer um outro zagueiro. O Vasco não pensa em abrir mão do João Vitor para trazer o outro zagueiro e, no caso, o Carlos Cuesta é o cara que o Vasco está negociando. Até porque o Vasco conta com o João Vitor. Agora, se vier uma boa proposta, ninguém é negociável no Vasco, nem o João Vitor, que para o técnico Fernando Diniz tem crescido nos últimos jogos e mostrado personalidade. E aí eu concordo bem com o Fernando Diniz nesse quesito também. Bom, propostas para o Carlos Cuesta. Ontem conversei com o dirigente do Vasco, falou assim, cara, o Vasco não está sozinho na parada, o Galatasaray tem recebido sondagem, mas a gente está firme e esperando uma resposta positiva dele. Então vamos aguardar. Vitor Hugo, Fábio, a recuperação judicial pode estar atrapalhando a contratação de jogadores? Não sei, cara. Não sei afirmar isso para você, não. Mas assim, pode o empresário falar assim, cara, eu não vou negociar com o Vasco porque eu não vou receber, eu vou ter que cair numa fila lá na frente e tal. Porém, o Fábio Melo, que é empresário, inclusive, do Adson e de outros atletas, mas no Vasco ele tem o Adson, ele fala, cara, por mais que eu não tenha recebido a comissão do Vasco, se meu atleta, se o Vasco procurar, como procurou ele pro Mike, e foi interessante, cara, eu vou fazer a operação, mesmo não tendo recebido. Tô muito triste com essa eterna fase, reclama o Vinícius Caixeta. Nós todos também.
Nós todos estamos, Vini. Eu não consigo entender que algum vascaíno esteja feliz, tranquilo e tal. Acho que não é o caso. Boa noite, Peniel. Boa noite a todos. Gente, não vamos discutir políticas aqui. Eu tenho a minha visão, você vai ter a sua. Não é o assunto, né? Vamos trazer temas relevantes sobre o nosso Vasco da Gama. JV e Lloyd precisam de mais oportunidade. Vocês que não têm paciência, acredita, Felipe? Você não tá falando sério, não, tá sendo irônico, né? Fala pra mim que tu tá sendo irônico. Tu não falou isso de verdade, não, de coração, não, né? Tem alguma contratação do Vasco, Nicola? O Cleio é quem tá perguntando. Cleio, vamos lá. Existe o interesse do Vasco na contratação de um zagueiro, só que o Carlos Cuesta, zagueiro da seleção colombiana, que tinha negociações com o Vasco, acabou por fechar com o Spartak Moscou. Deixa eu só confirmar se é o Spartak mesmo. É um time russo, tá? Carlos Cuesta, do Galatasaray, vai jogar no Spartak Moscou. O zagueiro colombiano era pretendido pelo Vasco. O time russo ofereceu 6 milhões de euros num contrato de 3 temporadas, tá? E essa negociação tá sacramentada. Esse zagueiro tem 27 anos de idade, não conseguiu jogar bem no Galatasaray, mas vinha de boas passagens por outros clubes, foi revelado no Atlético Nacional da Colômbia e foi jogar no Genk, da Bélgica. Chegou a jogar a Copa América pela seleção colombiana, na oportunidade vice-campeão, perdendo para a Argentina na decisão, e foi titular. Porque tem isso também. O jogador olha e fala assim, cara, na boa, esse elenco aí tá brigando na parte de baixo da tabela, melhor não, vou ver se ele tem uma proposta de um time que tá mais acima. Isso pode acontecer também. Entendeu? Só queria que o Vasco fosse 10% do Flamengo. Eduardo, eu não. Eu gostaria que o Vasco tivesse uma gestão séria, como teve o Flamengo nos anos anteriores, gestões que levaram a esse modelo de hoje, e que pode ser o Pedrinho, sim. Não vejo nenhum problema em ser o Pedrinho, não. Agora, o campo precisa ajudar. Então, assim, eu acho que o Vasco precisa dar um upgrade, um salto na sua qualidade, né? Essa situação do Vasco preocupa, Fábio? Preocupa. Claro que preocupa. Sem dúvida nenhuma. Vitinho e Pedro Rocha. Cara, Pedro Rocha tá no Remo, né? Ex-jogador do Grêmio. Acho que foi não é aquele mesmo que jogou no Flamengo? Acho que é esse, né? Não sei. Jogador acostumado, jogador grande, ok, time grande, mas, cara, uma boa. Por exemplo, o centroavante do Del Valle. Agora me fugiu o nome, o Lourinho, né? Pô, esse cara com certeza foi pro Del Valle baratinho. E o Vasco não traz um cara desse. Agora, o Vitinho jogaria no Vasco fácil. Será que só por 1 milhão? Tá milionário, mas assim, será que ele gostaria de jogar no Vasco? Spinelli, obrigado, João. Esse que eu queria lembrar. Obrigado, galera. Spinelli, isso. Cara, é muito bom jogador. Pô, o Pedro Rocha é artilheiro na Série B. Tá, mas assim, vamos lá. Quantos anos tem o Pedro Rocha? Cara, só pra não falar bobagem aqui, que eu já não sei, tá? Pedro Rocha. Tem 10 gols em 19 partidas na Série B, 2 assistências pelo Remo. Tá com 30 anos. Não, então eu achei que tivesse... Eu ia falar, pô, já não tem uns 34, 35. Cara, 30 anos. Olha aí, seria um nome interessante. Confesso que eu achei que era mais, tá? Eu achei que era mais. Então, assim, já vejo com outros olhos. Vejo com outros olhos já se acontecesse uma negociação envolvendo o Pedro Rocha. Tá em atividade, tá fazendo gols. Ah, mas tá na Série B. Pô, ué. Nós estivemos na Série B e não apresentamos jogadores dessa qualidade, por exemplo. Então, é isso. O Pedrinho falou que o Vasco era entre os 8 na posição. Estamos em 17º. Faltam esses jogadores de vestir a camisa do Vasco de verdade. Emanuel, concordo com você. Concordo com você. Eu acho que falta esse time responder mais. Responder mais. Esse time ele é pouco cobrado, na minha avaliação. Na minha avaliação. Ele é pouco cobrado dentro de campo pelo que ele não apresenta. Ele deveria ser mais cobrado.
Pedrinho de humor nessa coletiva falando dos 8. Na verdade, não foi nem na coletiva, né? Ele tentou se explicar para a entrevista que ele deu para o Joel Silva, do Colina em Foco. Foi lá que ele falou que ele considerava que o Vasco tinha um elenco de top 8, né? O Yuri pergunta, diz que o centroavante Del Valle cairia muito bem. É o Spinelli, né? Também acho. Deu um trabalho do Carvalho ao Vasco, né? E aí pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera.